Beleza, galera? Hoje é dia 19 de março de 2020 e hoje eu vou falar a respeito deste livro aqui, Temperamentos, tá dando reflexo. Temperamentos Transformados, do autor Tim LaHaye, ou segundo alguns, Tim LaHaye. Este autor é o mesmo que escreveu os livros que depois deram origem aos filmes Deixados para Trás. Falei no plural porque é uma trilogia e, se eu não me engano, saiu o quarto filme aí, ou vai sair. Se eu não me engano, também o primeiro filme foi lançado no ano de 2000 e causou muita polêmica e atormenta muita gente até hoje. Ele trata da questão dos fins dos tempos. Mas esse livro aqui ele é muito bom, ele foi exigido pela disciplina de Psicologia Geral no seminário. Nós tínhamos que lê-lo e depois responder algumas questões que eu já fiz. O meu trabalhinho ali está pronto para ser entregue na semana que vem, se nada mudar. Esse livro ele vai começar falando a respeito de Hipócrates. Hipócrates foi um médico lá da antiga Grécia que viveu no ano 460 a 470 a.C. O Hipócrates, ele foi o primeiro que distinguiu os 4 temperamentos, ou seja, o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Depois, com o passar do tempo, as pessoas ignoraram um pouco esse conceito dele, mas hoje em dia está voltando a todo vapor aí. As pessoas estão vendo que o que ele falava tinha razão. E ele colocava algumas características comportamentais da pessoa e algumas coisas positivas e algumas coisas negativas de cada um dos temperamentos. E este livro ele vai apresentar quais são esses temperamentos, ele vai colocar um personagem bíblico para cada um desses temperamentos e vai mostrar como o Espírito Santo mudou as partes negativas do temperamento dessa pessoa no decorrer das Escrituras. Então ele começa falando a respeito do sanguíneo, sendo o apóstolo Pedro. Depois ele fala sobre o apóstolo Paulo, sendo o colérico. Depois ele fala sobre Moisés, sendo o melancólico. E por fim ele fala sobre Abraão, sendo o fleumático. Na página 27, ele traz um teste aqui. A gente está dando muito reflexo aqui. Traz um teste aqui que é para você definir ou você saber qual é o seu temperamento. Então você vai respondendo as perguntinhas aqui e você vai descobrir qual é o seu temperamento primário. E muitas pessoas têm o temperamento secundário também, às vezes até terciário. Mas em regra fica entre primário e secundário. O meu... Tá curioso? Tá curioso qual é o meu? Vou falar no final, para dar aquele suspense. Mas aí você faz aqui, você vai separando quais são as suas qualidades e os seus defeitos, e conforme aqui você vai preenchendo, você vai saber qual é o seu temperamento. Para quê saber qual é o seu temperamento? Para que você possa trabalhar os seus defeitos. As qualidades você não precisa mexer, mas é bom saber, é legal. Você pode saber onde você pode usar essa qualidade, mas o defeito é bom você saber para que você possa trabalhar nisso aí. Porque se esse comportamento ruim, ou essa atitude ruim que você tem, se ela faz parte do seu temperamento, vai ser muito mais difícil você conseguir largá-lo. E a ideia do livro é interessantíssima, porque ela fala assim, que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Tem que ter o poder do Espírito Santo te auxiliando. Inclusive, logo na capa já fala isso, ó. Como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. Logo no começo aqui ele vai falar. Esse livro virou um best-seller, né? Mais de 100 mil exemplares vendidos. Tem aqui o selinho aqui. Foi muito vendido no mundo inteiro. Ele é fininho, como vocês podem perceber, mas ele é bem interessante. E aí o livro, em regra, é isso que eu falei. Você vai conseguir aí distinguir qual é o seu temperamento, vai saber que o Espírito Santo vai te ajudar a vencer essas coisas ruins do seu temperamento. E lá no final, no capítulo 8º, ele vai falar o andar transformado. E ele vai te explicar coisas práticas que você deve fazer para você se livrar das coisas ruins do seu temperamento. Primeiro, ficar vigilante, porque se a coisa ruim ele é integrante do seu temperamento, é muito mais difícil você largar. É uma coisa que faz você fazer essa coisa ruim aí. E muitas vezes você criou já um hábito, e um longo hábito de anos aí. Então vai ser difícil você conseguir se livrar dele. Mas é possível, e isso é bom. Logo no começo do livro ele fala daquelas pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não tem como mudar, esse é o meu jeito. E não é bem assim. Inclusive, se você é um cristão, você já nasceu de novo. Você está renovado
obviamente você vai ter que deixar as coisas ruins que você fazia para trás. E dentre elas, o seu temperamento também. Então, se você se converteu e como Pedro, você, por exemplo, era um sanguíneo, um cabeça quente que se irritava com qualquer coisa, você tem que mudar essa atitude aí. Não tem como você ser ou se dizer um cristão fiel se você não obedece o seu Senhor. E o seu Senhor falou que é para você ser calmo, ser tranquilo, ser sereno e se livrar dessa irritabilidade, caso você seja sanguíneo. Então esse livro é muito interessante, eu aconselho a você ler. Muito legal, a leitura dele é fácil, tranquila, flui bem, é bem interessante. Às vezes ele dá uma... Quer dizer, não vou nem falar isso. Não, eu vou falar, já que eu ameacei, vou falar. Às vezes eu acho que ele dá uma forçada de barra aqui, alguma coisa ali ou outra, com característica dos personagens bíblicos, talvez para encaixar aqui no conceito, mas em regra geral é muito legal. E para você que está curiosinho aí, o meu temperamento primário é colérico e o meu secundário é fleumático. E foi bem interessante eu saber disso aí, porque para mim, a minha visão, logo que eu comecei a ler o livro, eu achava que eu era sanguíneo. Mas eu fiz aqui o teste, daqui, ó. Botei meus defeitos e minhas qualidades aqui, tá dando reflexo. Mas só para vocês terem uma ideia, deu aqui no colérico, deu 12 características do colérico, do fleumático deu 11, então tá bem empatado ali, então eu sou quase 50% aí cada um. E melancólico, 8 características do melancólico, e aí tá, dentre positivas e negativas. E por fim o sanguíneo deu só 7, então o que eu achava que mais eu era, que era sanguíneo, na verdade foi o que menos deu, foi 7. Então ficou assim a ordem: colérico, fleumático, melancólico lá no fim e sanguíneo mais no fim ainda. E é bem interessante, então eu peguei algumas coisas aqui que eu tenho que trabalhar para melhorar aqui meu temperamento e ficar cada vez mais parecido com o meu Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então se você tiver interesse, adquira esse livro, ele é muito bom. Espero que sirva para alguma coisa esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. E manda aí no comentário qual é o seu temperamento para que eu fique ligado também, que vai ser legal a gente compartilhar isso aí. Como é que eu vou saber meu temperamento se eu não tenho livro? Boa pergunta. Vou ver se eu acho que eu tenho um teste aí, se eu não me engano. Tem um teste na internet aí, eu vou ver se eu acho ele, vou deixar o link aí na descrição. Eu fiz essa proposta para você mandar o comentário aí, mas lembrei agora que você não tá com o livro aí na mão. Mas eu vou mandar o link do curso aí na descrição, se você tiver interesse, entra lá e faz o teste, descobre qual é o seu temperamento, manda aí no comentário, que vai ser legal a gente interagir aí, beleza? Forte abraço e até a próxima.